Queridas, queridos, sou Terezinha de Jesus. Este é o livro Rebeldias de Adolescentes que nós estamos comentando. Gostaria de convidar vocês para refletirmos a respeito das ideias que constam do segundo capítulo desse livro. Vimos que Natália é uma menina apaixonada pela religião, o sonho dela é se tornar uma freira, ela é idealista, ela quer fazer da vida dela um cântico de amor aos necessitados, e vamos encontrá-la num diálogo com o irmão Arthur. Ela está se aproximando da sua festa de aniversário, que será no Natal, naturalmente. Ela vai completar 15 anos de idade. Eles fazem a viagem dos sonhos e ela está um pouco fatigada. Eles atribuem essa fadiga toda, esse sentimento à viagem que eles fizeram, mas naquele dia ela está muito diferente. E o Arthur, o irmão dela, pergunta: Natália, você parece triste. E ela responde: na verdade, Arthur, quanto mais eu cresço, mais eu sinto que os laços que me prendem a este mundo são muito frágeis. E ele pergunta: você continua querendo ser freira? E ela diz: sim, quero dedicar-me inteiramente a Jesus. É muito bonito isso, porque há espíritos que nascem, parece que realmente eles têm uma necessidade de espiritualidade. Há pessoas que são diáfanas, há pessoas que é como se os pés dela mal tocassem o chão aqui desse mundo, porque elas têm uma necessidade maior de espiritualidade. Né? Todos nós temos essa ânsia de Deus. Mas em alguns espíritos isso é muito marcado. E esse é o caso da Natália. E o Arthur explica para ela: Natália, não precisa você se afastar totalmente do mundo para se dedicar ao Cristo. Há pessoas que acham, não. Eu tenho muito respeito pelas pessoas religiosas. Eu, Terezinha, particularmente, durante muito tempo da minha vida, eu desejei ser freira, era um dos sonhos da minha mãe. Mas entra essa questão da dedicação mesmo às coisas do Espírito. E Arthur explica a Natália que ele também é um idealista. Ele diz assim: estou levando aos jovens o que considero mais importante, a educação espiritual. A vida na Terra é transitória, então quando todos tiverem certeza disso, o mundo será outro. E explica a Natália: Natália, existem pessoas que só acreditam naquilo que veem e que tocam. Se eu digo a um jovem: não fuma porque faz mal à saúde, ele pode dizer: e daí, eu vou morrer um dia, qual o problema? Eu vou morrer mesmo, né? Ele está certo, todos vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas se eu provo cientificamente que há uma vida, que a vida continua depois da morte, a conversa é outra, porque nós vamos mostrar que essa vida aqui na Terra, que a existência na Terra, ela tem um sentido real. E é exatamente isso que Allan Kardec faz no Espiritismo. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, justamente por isso, porque ele prova que a religião está correta quando trata da vida espiritual do homem. E o Arthur continua dizendo para ela: a existência física é uma oportunidade de melhorar as nossas condições espirituais. O corpo é uma dádiva do Pai Celestial para nos impulsionar nessa jornada em direção a Deus. Enfim, se eu apresento a esse jovem que quer fumar, beber, usar drogas, viver de qualquer jeito, as evidências de que a vida continua, é muito mais fácil para trabalhar a ideia mais importante que nós precisamos, particularmente nesse momento da história da humanidade. A ideia de amor à vida. E aí ela pergunta a ele: mas Arthur, como é que você pode ter certeza que você renasceu? E Arthur devolve a pergunta, né? Maninha, você acha que você seria uma pessoa tão bonita, tão diferente de tanta gente má que existe no mundo, se você não tivesse um aprendizado espiritual anterior? Porque um dos indícios da reencarnação, né,
é exatamente essa. São essas diferenças individuais. E ele diz a ela, quantas vezes as pessoas não dizem, Natália, você não é deste mundo. E realmente, são essas percepções que nós temos. E ela diz, eu não entendo como reencarnação pode ser possível. E o Arthur continua a perguntar, quais são as causas dos sofrimentos da vida? Né? Você acha que as coisas acontecem simplesmente porque Deus quer, porque Deus determina? Como é que nós podemos explicar as doenças, os acidentes graves, as situações que provocam a morte das pessoas que nós amamos? Natália fica um pouco pensativa, mas ela estava se sentindo muito fatigada. Parecia que a fadiga queria apoderar-se do seu corpo e do seu espírito. E ela replicou, Arthur, há muitas coisas que são difíceis de compreender. Eles, claro, minha bela Natália, com um pouquinho de estudo da doutrina espírita, você terá algumas respostas. Vale a pena conhecer Allan Kardec, nem que seja na condição de uma nova vertente cultural. Vamos dizer que papai e mamãe nos esperam. Você está parecendo um anjo que desceu dos céus. Ela sorriu, deu o braço ao irmão, e quando Thaís e Alexandre, que são os pais deles, a viram, sentiram um aperto no coração. Parecia que era a última vez que viam a filha de uma forma tão bela. Nenhum dos dois comentou aquele sentimento, apenas se entreolharam, beijaram-se, e aquela festa foi inesquecível. Festa de Natal, festa de aniversário, de 15 anos da nossa querida Natália. Mas embora tudo tivesse harmonicamente, Thaís e Alexandre sentiam um pressentimento, uma dor que não conseguiam decifrar. Após os cumprimentos, após sair o último convidado, a Natália desmaiou e foi levada imediatamente ao hospital. Entrou em coma. 13 dias depois, desencarnou. Diagnóstico, leucemia. Terminamos aqui o segundo capítulo. Passamos a refletir um pouco sobre a questão da morte. Uma das maiores dores da nossa vida é a perda de entes queridos. É muito difícil para um pai, para uma mãe, entender como que um filho vai embora tão cedo desse mundo. Ainda mais essa menina tão linda, cheia de sonhos, com um coração tão especial. Por que Deus não permitiu que ela realizasse os seus sonhos? Aqueles pais que se prepararam tanto, prepararam tanto aquela vida, aquela filha para a vida, de repente vê a morte levá-la. E os pressentimentos? Essas sensações de que a gente sente muito isso, né? Parece que aquela pessoa não veio para ficar muito tempo. O que a doutrina espírita diz sobre isso? É isso que nós vamos entender ao longo dos nossos estudos. Uma das razões é, nós temos uma cota de tempo aqui na Terra. Alguém pode perguntar, mas Terezinha, então a data, o momento da nossa morte está determinado? Depende. Para os espíritos elevados, que vêm numa missão importante, normalmente esse tempo está determinado. Muitos de nós antecipamos essa volta à vida espiritual com os nossos comportamentos não muito condizentes, né, com uma vida saudável. Também existe isso. Nós trataremos disso num outro momento, que é a questão do suicídio indireto. Mas no caso da Natália, não. Havia chegado a hora. Ela havia cumprido o plano que a espiritualidade, que ela própria, junto com os espíritos amigos e benfeitores, havia traçado para ela. Então, próximo capítulo, vamos ver o que aconteceu com a Natália quando ela chega ao mundo espiritual, as suas surpresas. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindas, muito bem-vindos.